que falam de Cavaleiros do Zodíaco, a Grande Batalha dos Deuses e a saga de Asgard está completamente errado. E o Kurumada ainda copiou essa história dentro do mangá dos Cavaleiros. E eu vou te provar isso logo após a vinheta. Primeiro, quero começar com a história do filme. Yoga é convocado por um cavaleiro de barba ruiva para ir até Asgard e ajudar o seu povo. Chegando lá, ele encontra o Barba Ruiva sendo espancado por alguns soldados e o salva. A cena corta e descobrimos que Yoga foi dado como desaparecido. Os Cavaleiros de Bronze e Saori estão preocupados com ele e resolvem irem até Asgard, a Terra do Inverno Eterno. Lá, Athena se reúne com Durval, o representante de Odin na Terra, e nem ele e nem o Cavaleiro Deus, Loki, sabem qualquer notícias de alguém chamado Yoga. Durval é muito cordial, mas Loki usa seu cosmo para intimidar os Cavaleiros de Athena. Seiya, que não é bobo, não fica intimidado e revida a ameaça. Como está tarde, Durval convida Athena para passar a noite no Palácio Valhalla, mas ela fica meio desconfiada. Frey, um sacerdote de Odin, aparece com sua irmã, Freya, e oferece que Athena fique na casa de sua irmã, que não é uma guerreira e não representaria nenhuma ameaça a ela e seus cavaleiros. Bem como seria mais rápido ela partir no dia seguinte. Frey prefere que eles vão antes que aconteça qualquer incidente e ele mesmo irá procurar por Yoga. Ao se retirarem, outros Cavaleiros Deuses aparecem e são hostis com os Cavaleiros de Bronze, e um deles especialmente lembra bastante o Yoga, mas Seiya não se intimida e até debocha da cara deles. Tenho que falar uma coisa, eu adoro Seiya nesse filme. Ele tá muito mais debochado, muito mais moleque, muito mais brincalhão. Ele acaba muito mais parecido com o Seiya do começo do mangá, que era um personagem com muito mais personalidades e camadas, e não o escravoceta que esqueceu da irmã, que ele se torna lá na saga dos Cavaleiros de Prata. Na casa de Freya, o Barba Ruiva aparece com a máscara de Yoga quebrada, mas não tem informações dele. Seiya e Shiryu resolvem sair para procurar o Cavaleiro de Cisne, enquanto Shun fica e protege Athena. Frey conversa com Durval, que está preocupado que uma batalha entre os guerreiros de Athena e de Odin aconteça. Ela é essencial para a manutenção da paz e da ordem na Terra, e ele acredita que Loki está tramando o início dessa guerra. Durval promete que irá ajudar que o conflito não aconteça, e no primeiro momento de descuido, ele ataca Frey pelas costas e o aprisiona. Enquanto Seiya e Shiryu vão procurar por Yoga, por algum motivo, Saori vai bater de frente com Durval sem a companhia de Shun, o acusa de traição e obviamente é atacada e capturada por ele. Ela recebe o golpe Escudo de Odin, que a deixa num estado catatônico e numa espécie de outra dimensão ao mesmo tempo. Então vamos para a parte que todos estávamos esperando. Porrada! Mas elas aqui são bem decepcionantes, por serem todas muito rápidas. A luta de Shun contra Ur não tem muita graça. Ele usa uma espécie de Excalibur que destrói a armadura do Shun, e que aparece e com apenas um Ave Fênix já manda Ur pro colo de Hades. Hung aparece para desafiá-lo, toma um golpe fantasma de Fênix, se acerta com os bumerangues, igualzinho aconteceu com Capela de Cocheiro lá na saga dos Cavaleiros de Prata. Mas Hung não morre
e sacrifica sua vida para derrubar Shun e Ikki do penhasco. Para mim, essa luta é nível dos Trapalhões. Seiya vs Loki é uma luta hypada de tanto que o Cavaleiro Deus provocou Pégaso. Ele realmente está tramando junto com Dorval para matarem Athena e assim poderem saírem de Asgard. O povo de Asgard sofre por viver uma vida de dificuldades e escassez de alimentos para proteger as geleiras eternas, enquanto os Cavaleiros de Athena podem usufruir de tudo de melhor que a Terra pode dar. A luta é intensa e é até bastante legal, mas Seiya ganha muito facilmente e ainda manda um migué pro telespectador dizendo que Loki era tão forte quanto ele. Não sei não, hein? Agora, a luta de Shiryu contra Midgard, ou melhor, Hyuga, era espetacular! Se tinha um motivo para você alugar essa fita, com certeza era para ver a luta do Shiryu contra o Hyuga, porque era uma luta que todo fã da época queria ver, desde a Batalha Galáctica. Todo mundo discutia quem era o Cavaleiro de Bronze mais forte. Era unânime que o Ikki era o mais forte. Só que o segundo lugar, a galera sempre debatia se era o Shiryu, se era o Hyuga, e cada um tinha lá o seu argumento. E esse filme foi lá e entregou o que todo fã queria ver. Eu era time Hyuga, você era de qual time? Com as batalhas resolvidas, Dorval vai para o campo de batalha e começa a lutar contra Seiya. Ele se mostra superior a um Cavaleiro de Ouro e derrota também Shun, Ikki e Hyuga, que se metem durante a batalha. Inclusive, Hyuga é o único que consegue fazer algo após se recuperar da lavagem cerebral. Seiya então alcança o sétimo sentido, veste a armadura de Sagitário e consegue enfrentar Dorval. Mas se Seiya o matar, Athena não sairá de seu transe e toda a luta terá sido em vão. Então Frey aparece novamente com uma espada dourada e fala para Seiya matar Dorval, pois ele irá libertar Athena. Seiya fica em dúvida se é mesmo possível e deixa Dorval acertar uns 200 escudos de Odin no coitado do Frey. Pô, Seiya, vacilo teu, hein? Frey alcança Athena e vai libertá-la destruindo junto a estátua de Odin. Seiya então toma coragem e atira a flecha dourada contra Dorval, que se consagra como o único personagem que tenta se defender desse golpe. O sacrifício de Frey e a destruição da estátua de Odin fazem florescer a árvore Yggdrasil, e assim Asgard terá um tempo quente e próspero por muito tempo. Dos 4 filmes de Cavaleiros, acaba que esse é o que eu menos gosto, mas não por ele ser muito inferior ou coisa do tipo. Eu acho que faltou alguns minutinhos a mais para desenvolver a história e as lutas. Se esse filme tivesse uns 10 minutinhos a mais, eu acho até que ele seria o melhor de todos. A história de fundo, para mim, é a segunda melhor dentre todos os filmes dos Cavaleiros do Zodíaco. E o plot, se tivesse alguns minutinhos a mais, seria interessante colocar essa dúvida. Se realmente não seria tudo um plano do Loki, que é um Cavaleiro Deus que leva o nome do Deus da Trapaça. Se colocassem essa dúvida, uma intrigazinha ali um pouquinho mais política, pô, ia ser um filmaço. Também faltou aí bastante uns minutos a mais para as lutas dos Cavaleiros Deuses, que acabaram parecendo uma ameaça muitíssimo pequena. E eu também gostaria muito de uma armadura pro Frey. Ele tem todas as características e poderes de um Cavaleiro Deus, um Cavaleiro Deus mais forte até do que o que eles se enfrentam, só que não é mostrado, ele só aparece lá com o manto dele
E acaba me gerando essa dúvida. Eu acho que daria bem mais ênfase pro enredo ele se mostrar um cavaleiro deus que estava do lado de Atena e da paz do mundo inteiro. Mas mesmo assim, eu não acho que esse filme ficou lá muito atrás do filme da Ares ou dos outros 4 filmes originais. Diferente do que o povo acredita, esse filme não foi um mega sucesso e por conta disso os produtores do anime criaram a saga de Asgard. Não, meu amigo, a história é completamente diferente. Eu não sei por que as pessoas simplesmente não procuram informação na internet. Na verdade, esse filme foi planejado juntamente com a saga de Asgard. Segundo entrevista de um dos produtores, eles foram convocados para uma reunião às pressas porque o anime dos Cavaleiros do Zodíaco iria encostar no mangá muito em breve e eles precisavam criar uma saga filler para se criar uma barriga e assim continuar acompanhando o mangá. Então os produtores e os roteiristas se reuniram, eles começaram a debater. Segundo essa entrevista, essa reunião durou 12 horas, foi uma das reuniões mais estressantes que ele já passou na vida. E após essa reunião, eles saíram com o esboço de 2 projetos, uma saga filler e um curta-metragem, ambos baseados na mitologia nórdica. Nenhum dos produtores e roteiristas ali da reunião realmente estavam botando fé no projeto. Afinal, foi algo pensado muito às pressas. Só que, para surpresa de todos eles, a saga de Asgard foi a saga com maior audiência durante a exibição original de Cavaleiros do Zodíaco. Ela foi um sucesso completo, tanto de audiência quanto de venda de bonecos. Muito diferente também do que muito idiota fala por aí, né? E o que eles também não poderiam imaginar é que a saga de Poseidon, que seria adaptada logo em seguida e que foi escrita pelo autor original, iria afundar completamente a audiência e assim o anime acabou prematuramente. Na verdade, essa entrevista que eu li foi o que me motivou a fazer essa série de filmes, porque eu achei muito interessante mesmo as coisas que o produtor falou, mas ele apenas falou desse filme e da saga de Asgard. Pena que esse link eu encontrei lá no Twitter e depois que o Xandão derrubou a rede social, o Elon Musk bugou aquele sistema de buscas e eu não consigo mais encontrar essa entrevista de jeito nenhum. Mas se eu encontrar de novo, eu aviso lá na parte de comunidade e coloco o link aqui no primeiro comentário fixado, porque ela é realmente muitíssimo interessante. O filme foi exibido no dia 12 de março de 1988, durante a exibição do episódio 69 de Cavaleiros do Zodíaco, aonde o Shun enfrentava o Afrodite. Ou seja, 4 episódios antes da saga de Asgard. É claro que não tinha como o filme explodir de sucesso e em um mês os produtores criarem toda uma saga filler e animar aquilo. Quem vive falando isso na internet é um completo idiota. Yomete Senpai! Se você tá curtindo esse vídeo até aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um membro aqui do canal por apenas R$ 7,99. E você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, teremos vídeos a cada 15 dias ou toda semana. É conteúdo pra caramba! Então não perca! Por conta do que estava passando na TV na época, que a gente vê alguns plots meio parecidos. Como, por exemplo, um grande mestre que está tramando contra o seu próprio deus,
ele usar alguns cavaleiros que comanda como se fossem peças descartáveis de xadrez, uma tentativa de golpe de Estado e uma espécie de Satã imperial que ele usa no Yoga. Na época de produção desse filme, o Kurumada ainda não tinha definido várias coisas. Uma delas era o design do Cavaleiro de Peixes. Se você teve aquele primeiro álbum dos Cavaleiros do Zodíaco, você deve lembrar que aparecia lá como Cavaleiro de Peixes um cara que era um moreno, alto e muito misterioso. E quando apareceu na série de TV era basicamente uma mulher trans e muita gente deu muita gargalhada e a galera que tinha o signo de peixes foi completamente zoado na escola. Ele também não tinha definido os novos golpes dos personagens, como o Execução Aurora e a Tempestade Nebulosa. É por isso que esses golpes não são usados no filme. E com esse filme tão próximo ao fim da saga do Santuário, faltando apenas 4 episódios, faria todo sentido que esse filme mostrasse primeiro as novas armaduras dos Cavaleiros de Bronze. Só que o Kurumada também não tinha definido isso ainda. Então esse filme teve que usar mesmo as armaduras antigas. Então acaba que Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha dos Deuses, não tem um atrativo certo para você ir ver esse filme no cinema, como os demais. Não tem um motivo claro para chamar a criançada. A não ser que seja ver Asgard antes de todo mundo. Mas, sinceramente, me parece um argumento muito fraco. Eu acho que as crianças não estavam nem aí para isso, ou sequer isso era publicado e divulgado por aí. Pelo menos eu e a grande maioria das crianças só pegavam esse filme na locadora e no jornal o Globo porque queriam ver o Shiryu caindo na porrada com o Yoga mesmo. Acaba que esse filme foi feito mesmo para que os produtores tivessem um orçamento para fazerem a saga de Asgard, que, como se passava em um outro ambiente, em uma outra mitologia, necessitava de uma trilha sonora completamente nova. Já expliquei isso lá no meu vídeo do filme da Ares, mas tanto os produtores de Cavaleiros do Zodíaco, como de Dragon Ball Z, ou como de tantos outros animes, usavam esses filmes da Toei para pegar o orçamento e criar uma nova trilha sonora e incorporar essa trilha dentro da série de TV. Era uma jogada realmente de mestre. E essa, pra mim, foi a maior jogada de mestre de todas. Porque tanto esse filme quanto a saga de Asgard tem, pra mim, a melhor trilha sonora de todas. Sério, é fenomenal! Esse filme acabou fazendo muito sucesso entre o público feminino, porque os personagens eram mais altos, magros, belos, como o Frey e o Loki. A trama também era um pouco mais pensada, um pouco mais ambígua, tinha ali alguns tons de cinza, e essa mesma fórmula foi repetida lá na saga de Asgard. E pra mim isso foi fenomenal, acrescentar ainda mais elementos shoujos em Saint Seiya, que pra mim é o maior triunfo dessa série. Esses elementos mais ambíguos e com tom de cinza são muito melhor trabalhados na saga de Asgard, afinal eles têm muito mais tempo. Pra mim é tão mais bem trabalhado, tão mais ambíguo, que eu fico triste com a morte de todos os Cavaleiros Deuses. Todos ali tinham os seus motivos e suas causas para lutar e defender. Eu não acho que ali realmente tinha um lado errado ou não. Para mim mostrava que na guerra só tem perdedores. Para mim é uma saga realmente muito pesada e muito boa. Ninguém ali merecia morrer, além do Alberich, que era um cuzão, né? De longe minha saga favorita.
Pena que, por não aparecer as novas armaduras dos Cavaleiros de Bronze nesse filme, acaba dificultando de encaixar ele ali na cronologia da série. Pra mim, esse filme acaba se passando logo após o filme da Ares, antes das 12 Casas. Isso justifica a ameaça mais fraca, eles não terem armaduras novas e nem golpes novos. E também dá todo o tempo do mundo para Asgard trocar e eleger um novo representante de Odin e aquele verão acabar passando. Mas se você acha isso um absurdo, que isso não tem que se encaixar na série, tudo bem, porque afinal, cânone nem existe mesmo. Eu ainda tenho mais uma coisa para falar desse filme, só que eu vou deixar em formato de short, porque fica mais fácil de cortar depois. Antes do filme Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha dos Deuses, estrear no dia 12 de março de 1988, a Shonen Jump estava comemorando seu número 1000, no dia 23 de fevereiro de 1988. Essa edição veio com muitos capítulos especiais das obras que estavam saindo na época, e uma delas foi Cavaleiros do Zodíaco. A história em questão é Blue Warrior, muito similar ao que vemos no filme. Yoga é convocado para a Sibéria para ajudar Bluegrad, uma terra mística aonde é sempre inverno e que as pessoas desconhecem sua existência. Ele é confrontado por Alexei, um Blue Warrior, o guardião das geleiras eternas. Alexei convida Yoga a se aliar a ele e expandirem as terras de Bluegrad. Assim, seu povo não passará mais frio e fome. Yoga se recusa a participar da derrubada de outros reinos e é derrotado e aprisionado por Alexei. Na prisão, Yoga conhece Natácia, irmã de Alexei, que está preocupada que seu irmão mate seu pai, que é líder daquele reino, e que assim assuma a liderança do povo numa guerra de invasão a reinos vizinhos. Com a ajuda de Jacó, Yoga foge da prisão para deter Alexei antes que ele acabe matando seu próprio pai, só que é tarde demais. Yoga o derrota, mas o deixa vivo, para que ele expie seus crimes e cuide de sua irmã que tentou se matar. A história é muito similar ao filme Cavaleiros do Zodíaco e a Batalha dos Deuses. Alexei é idêntico a Frey, Natácia é idêntica a Freya, tanto em aparência quanto em personalidade, e a motivação dos vilões é a mesma. E aí, você acha que o Kurumada estava sem ideia do que fazer, deu uma olhadinha no filme e criou uma história baseada nela? Ou era para essa história ter saído 2 semanas depois como propaganda do filme? Deixa aí sua opinião nos comentários. Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha dos Deuses é outro filme que eu vi pela primeira vez na Manchete, assim como a grande maioria dos brasileiros. A Manchete também passou esse filme já quando a série estava um pouco mais avançada, então toda a trama aqui parecia meio estúpida e confusa, porque a gente já conhecia Asgard. A única coisa que realmente valia o filme era ver Yoga vs Shiryu, porque era uma coisa inédita e foi discussão e debate na escola no dia seguinte de todo o Brasil. E é outro filme que eu vi mais vezes lá em 98, na casa daquele meu amigo Juan, que eu citei no vídeo da Ares, pois ele tinha esse filme aqui que saiu pela editora Globo. Na época, meu irmão já tinha comprado um videocassete, mas a gente acabou perdendo isso daqui, eu fiquei puto da vida, mas tudo bem, acontece. Pouco tempo depois, quando eu comprei o aparelho de VHS, que eu comentei lá no vídeo sobre minha história de gravar Dragon Ball GT, eu consegui todos os filmes do Cavaleiros do Zodíaco que saiu pela Flash Star. Todos eu tenho originais, só que eu só tenho a capa do filme do Abel. E tô tentando pegar pra tirar xerox, só que, meu Deus, ninguém disponibiliza mais isso na internet. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E se gostou, fica aqui porque eu vou cobrir
todos os filmes de Cavaleiros do Zodíaco. Todos mesmo, até aquele live action que é uma bosta. Então, se você também perdeu o filme da Ares, vai estar aqui nos cards, então vai lá e confira. É isso aí, até a próxima!